Vamos às nossas questões, então, de esterificação. Primeira questão, tanto a esterificação como a neutralização desenvolvem produto de... No caso, minha gente, vamos recordar aqui as duas equações genericamente falando, para a gente poder começar, inclusive, o assunto, né? Então, nossa primeira questão, ela cobra exatamente o que é uma esterificação, né? A esterificação é uma reação de ácido carboxílico mais um álcool que forma éster e água. Classicamente, a reação de neutralização ela envolve ácido mais uma base, formando um sal e água. Então, o produto em comum das duas reações é a bendita molécula de água. Letra C, no caso dessa questão. Na segunda, os ésteres são substâncias usadas como aromas e saporificantes, flavorizantes, de balas, chicletes e doces. Os itens abaixo referem-se a esta função. Julgue os itens. A fórmula mínima do acetato de etila. Acetato de etila. Vamos lá aos poucos, gente. Questão 2. Então, primeiro, o que é acetato? Pode ser que alguns nem lembrem, mas é etanoato, gente. Acetato, portanto, seria essa estrutura. E etila, 2 carbonos. Veja que o acetato de etila tem 4 carbonos, 3, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Portanto, a fórmula mínima dele seria C2H4O, que é no caso aqui, uma divisão por 2, e não CHO. Ui, Santa Teresa, desculpa. E não CHO. Falsa primeira. Segunda afirmação. Os ésteres são obtidos por meio da reação de um aldeído com álcool? Olha, eu acho que nem preciso falar muito não, gente, porque essa é a reação de esterificação, correto? Tanto a 1 quanto a 2 estão erradas, né? A reação ela é com ácido mais um álcool e não aldeído, né? Terceira, o nome do composto, e aí tem um composto aqui desenhado. Veja que aqui nós temos uma cadeia carbônica, onde o que interessa é a dupla O para início de conversa. Na carbonila nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. E depois do oxigênio nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos também. Logo, o nome desta molécula, gente, é butanoato de butila. Essa é a sua nomenclatura. E aqui está escrito formiato de propilbutila. Uma bagunça só, né? Totalmente errado. Então, tá tudo errado nessa birosca dessa questão, né? Vamos à próxima. 156 da Unesp. Sob o aromatizante de fórmula estrutural que temos aqui, são feitas as seguintes afirmações. Então, vamos lá às afirmações dessa coisa. A substância tem um grupo funcional éter. Não, né, minha gente? A gente viu já, né? Vamos fazer a terceira questão aqui. Vamos copiar essa molécula. Eu vou deixar ela aqui com carbonos não tão evidentes, ok? Seria isso aqui, essa estrutura. Cuidado com ela, viu? Mas isso aqui, gente, é um éster, não? Você tem aqui C-O-O-C. Não é um éter. Primeira confusão, complicado. Segunda afirmação. A substância é um éster de ácido etanóico? Não está difícil, não está tão simples, na verdade, de ver, mas olha só, esses 2 carbonos aqui, ó, CH3C. Lembra-se que essa estrutura que tem a carbonila é proveniente de um ácido, correto? Então, este éster, por conta de estar desenhado ao contrário, pode ter gerado alguma confusão, mas esse é o ácido que deu origem a ele. Já vamos aproveitar aqui e desenhar o álcool, então, que deu origem a ele. Você colocaria aqui CH2,
CH, CH3 e uma ramificaçãozinha, correto? São 1, 2, 3 carbonos e um radical ali para cima. Isso aqui é um isobutil, inclusive, né? E o nome, vamos aproveitar já, né? Porque se esse é o ácido etanóico e esse aqui é um álcool isobutílico, aquele éster lá, meus caros, seria o etanoato de isobutila. Esse seria o seu nome. Mas ele não pergunta, creio eu, né? Então a segunda está correta. Terceira, a substância pode ser obtida pela reação entre ácido etanóico e o álcool de fórmula estrutural. Veja que esse álcool, meus caros... Ah tá, o tio copiou errado aqui, né? O tio copiou errado, gente. Tem um carboninho a mais aqui, gente. Seria uma isopentila. Então aqui, queridos, no desenho lá original, tem mais um zigue-zaguezinho aqui, entendeu? Depois é que puxa uma ramificação. Então é 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos com uma terminação do tipo iso, né? Então aqui, minha gente, faltou o titil colocar um CH2 e um OH, poxa. Isopentila. Existe esse nome, sabia? Negocinho feio, né? Mas é ponta dupla. Maravilha, então a segunda e a terceira afirmação estão verdadeiras, o que nos dá letra D. Perfeito? Vamos agora à quarta questão da FUVEST aqui. Em um experimento, alunos associaram os odores de alguns ésteres a aromas característicos de alimentos, como por exemplo, banana, abacaxi, pera, maçã, pepino. Analisando a fórmula estrutural dos ésteres apresentados, pode-se dizer que entre eles, os que têm cheiro de maçã, abacaxi são isômeros, banana e pepino são álcools secundários, pepino e maçã epitanoatos, enfim, gente. Então, uma série de afirmações aqui complicadas, não? Então, vamos com calma aqui analisar essas moléculas, ó. Primeira afirmação, maçã e abacaxi são isômeros. Para que a maçã e abacaxi sejam isômeros, gente, precisam ter a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, ok? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já deu ruim, certo? Abacaxi e maçã não têm a mesma quantidade de carbonos, já não são isômeros. Letra B. Banana e pepino são preparados com álcoois secundários. Qual que é o truque? Você tem que olhar para depois do oxigênio, gente. Banana está com esse álcool aqui à direita. E o pepino está com esse outro álcool aqui à direita. Isso aqui é um éster, ok? Mas eu estou pensando aqui na quebra já do éster, na hidrólise do éster. Bom, eles vão ser provenientes de álcoois que não é secundário por um todo, né? A banana tem um álcool secundário. O pepino tem um álcool primário. Vamos mostrar essa estrutura, porque como eu estou pensando numa quebra, você pode não estar entendendo nada, né? Vamos lá, banana, primeiro desenhada, 1, 2, 3, 4, dupla O, oxigênio, sobe, desce, e aqui tem uma subidinha. Se nós hidrolisarmos isso aqui com água, gente, a quebra dessa estrutura vai gerar esse ácido, ok? Lembra-se que quebra exatamente aqui, e um álcool. Este carbono, ele tem um CH3 aqui ao lado e um CH2 aqui vizinho. Então é um álcool secundário. Na letra B ele fala do pepino, gente. O pepino tem essa estruturinha aqui. De novo, hidrólise do éster. Nós vamos quebrar e formar um ácido etanóico e um álcool, gente, que vai ser primário, olha só. Porque esse carbono aqui tem só um CH2 do lado, ele é primário. Então essa informação que ele me dá está errada. Banana e pepino não são preparados com álcoois secundários, só a banana. Letra C. Pepino e maçã são epitanoatos. O pepino, gente, ele tem como origem um ácido etanóico. E a maçã, 1, 2, 3, 4, um ácido butanóico.
Essa foi a pegadinha. Quando ele fala heptanoatos, são heptanoatos, é porque ele está pensando em 7 carbonos. Agora, cadê esses 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele juntou tudo. Eu não posso dizer que isso aqui são heptanoatos, né? A maçã tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este é um etanoato e este aqui é um butanoato. Eu não posso dizer que são heptanoatos. Tudo bem? Tem a ver com a nomenclatura, né? Este aqui é um etanoato de 1, 2, 3, 4, 5 de pentila, que é o da senhora pepino, e o da maçã, gente, que está aqui em cima, né? Não, esse aqui é da banana. O da maçã está razoavelmente fácil. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então ele é um butanoato de 1, 2, 3 propila. E ninguém está vendo nada, porque está pouco... Aí, agora está vendo, né, gente? Desculpe aí. Então deu para ver que eles não são da mesma origem, certo? Está errada a letra C. Letra D. Pepino e pera são ésteres do mesmo ácido carboxílico? Pepino e pera, gente. A gente já desenhou pepino, vamos desenhar pera, né? É um etanoato de isopropila, pera. Então, etanoato de isopropila. Por ser etanoato, como eu estou falando, aqui no caso isopropila, né? O ácido que deu origem a este odor aqui de pera é um ácido etanóico. Da mesma forma aqui no caso da pera, perdão, do pepino, né? Que é o caso da letra D aqui, ó. Pepino e pera. Os dois têm esses 2 carboninhos à esquerda, correto? Então aqui nós temos o pepino, e aqui está a minha pera. Por terem esta origem etanoato, e o próprio nome está deixando isso claro, gente, eles derivam do ácido etanóico, o ácido acético. É o mesmo ácido carboxílico, portanto a letra D está verdadeira. Na letra E ele fala, pera e banana possuem cada qual um carbono assimétrico. A pera, gente, não tem como, porque esse carbono aqui ó, já tem 2 CH3 do lado, já está fora, e o CH3 também está fora, carbono com dupla está fora, então não tem isomeria aqui no caso. E a banana está aqui, também não vai ter nenhuma isomeria, galera. CH2, CH2, aqui tem um... Bom, aqui tem, aqui tem, gente. Porque esse CH3 é diferente do H que ele tem, que é diferente de toda essa cadeiazinha e o resto também. Então, ok, a banana, ela tem isomeria, mas a outra fruta, que é a pera, não tem não. Beleza? Maravilha. Então a letra D nessa questão da FUVEST. Difícil, mas importante para estudar. Próxima. O éster etanoato de N-octila é a substância responsável pelo aroma característico das laranjas, podendo ser sintetizada em uma única etapa de síntese. Apresente a equação para a reação de produção do éster etanoato de N-octila, empregando como reagentes um álcool e um ácido carboxílico. Muito bom, gente. Uma questão boa, não? Etanoato de N-octila. Vamos lá. Pelo nome, né? Questão número 5. Etanoato de N-octila. É daqui que eu começo a tirar já as informações. Primeiro, etanoato indica um ácido carboxílico com 2 carbonos. Então eu teria que escrever CH3, C-O, OH. E N-octila, gente, se refere a uma cadeia normal, uma cadeia sem ramificações, com 8 carbonos. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Fiquei com preguiça, misericórdia, não precisa fazer isso, professor. Sabe o que a gente pode fazer? Ou o bastão, ou... Olha só o que o professor vai fazer. Nós temos que colocar 7 aqui, porque 7 com mais 1 dá 8. CH2 até o talo, né? São vários CH2. Maravilha, isso aqui é um equilíbrio químico que vai gerar o bendito etanoato
de N-octila. Não há problema de você escrever esses resumos, viu? Se você estiver se incomodando aí, tranquilo, galera. Você pode resumir numa boa. Importante deixar claro o conceito. Nós temos um ácido com álcool formando éster e água. Perfeita questão número 5, gente. Agora a sexta questão da Federal do Rio de Janeiro. Os ésteres têm odor agradável e, juntamente com outros compostos, são responsáveis pelo sabor e pela fragrância das frutas e das flores. Uma das reações para a produção de ésteres é a esterificação de Fischer, que utiliza como reagentes ácido carboxílico e álcool em presença de um ácido forte como catalisador. Apresente a reação de Fischer para a produção de etanoato de metila e apresente a fórmula estrutural do isômero de compensação metâmero do etanoato de metila. Muito bom, gente. Primeiro, a reação etanoato de metila, certo? Sexta questão. Não há necessidade de entrar em mecanismos, perfeito? Então, nós vamos à síntese do etanoato de metila. Etanoato indica ácido etanóico, então, ou ácido acético, inclusive, né? Seria esse aqui o ácido, mais um álcoolzinho simples, metila. Nós sabemos que esse grupo aqui vai entrar na cadeia do meu ácido. Não há necessidade de fazer esses círculos e quadradinhos que eu costumo fazer nas aulas, entendeu? O detalhe é você entender aqui. E essa seria a reação, gente. Eu tenho o etanoato de metila. No item B ele pede um isômero. Como seria um isômero de metameria ou compensação? É a mudança de posição do heteroátomo, gente. Eu não posso esquecer jamais disso, porque éster mexe muito com essa parte de isomeria. Esse oxigênio ele pode andar para a esquerda, junto com toda essa estrutura do éster, certo? Eu posso colocar a C-O já logo de cara com o oxigênio e 2 carbonos ao lado, certo? Isso já é uma mudança de posição no heteroátomo. O nome pode ser que deixe mais claro isso, gente. Este é o metanoato de etila. São 3 carbonos, correto? Então tem 2 carbonos aqui com um à direita. Agora tem um carbono aqui com 2 à direita. Essa é a ideia da metameria ou compensação, é a mudança de posição deste heteroátomo oxigênio. Tranquilo, a questão 6, bastaria lembrar desses conceitos. Próxima, FUVEST. Deseja-se obter a partir do geraniol, estrutura A, o aromatizante que tem o odor de rosas, que é a estrutura B. Bom, vejamos que este geraniol é um álcool de uma cadeia insaturada e o aromatizante ele tem éster, gente, tem éster. Veja que é quase que a estrutura idêntica, só que nesse finalzinho tem uma C-OH. Cuidado, hein, gente, esse éster está meio que de ponta cabeça aqui. Eu vou girar aqui a apostila para vocês perceberem esse truque visual. Olha só, cara, C-OC. Percebe que a coisa está de ponta cabeça de propósito para te deixar louco e confuso? E aí vem as afirmações, né? Faça reagir o geraniol com quem? Nós vimos que tem um ácido aqui, certo? Esse ácido, eu vou desenhá-lo aqui. Vamos fazer essa reação. É o ácido que tem um carbono apenas, gente. Esse ácido chama-se ácido metanóico ou ácido fórmico, justamente porque ele é sintetizado a partir de formiga, gente. Você pega a formiga, aperta ela num pilão tipo alho, entendeu? Você vai fazer uma sopinha de formiga, isso vai gerar ácido fórmico, né? Que é aquela coisa que arde quando a formiga pica a gente. É esse ácido aí. Então, nós temos essa estruturinha do geraniol, né? O geraniol tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, essas duas ramificações, está tudo certinho. Com isso, minha gente, eu não vou desenhar aqui toda a estrutura final, porque já está aqui na apostila, não? Mas esse ácido fórmico com o geraniol vai constituir o bendito aromatizante odor de rosas. Então, é o ácido fórmico, não aldeído fórmico, mas sim ácido fórmico, ácido metanóico. Letra C, gente. Então, veja, hein? Ele não está pedindo nenhum nome, porque eu poderia falar, né, formiato de alguma coisa, né? Mas não, ele está perguntando, faça reagir o geraniol, que é um álcool, com um ácido fórmico, ok? Então essa seria a sacada da questão 7. Questão número 8. O éster responsável pelo aroma de rum tem a seguinte fórmula estrutural, de novo está de ponta cabeça. Escreva as fórmulas estruturais do ácido e do álcool a partir dos quais o éster poderia ser formado. Minha gente, nós temos aqui 2 carbonos na carbonila. Já mata a questão assim, viu, gente? A hora que você bate o olho, vê que tem 2 carbonos, ou localizada a carbonila, você pega os que estão aqui, ó, para a direita desse oxigêniozinho, né? Junto com a carbonila, você tem essas cadeias. Pro lado de lá, você tem 1, 2, 3, 4 carbonos. É o que um isobutil, certo? Então, como ele quer as fórmulas estruturais dos ácidos, do ácido do álcool que gerou esse cara, vamos montar a equação logo, né? Então, oitava questão, perdão. Eu vou pegar o ácido etanóico. Por quê, professor? Porque tem 2 carbonos aqui, ó, na dupla O, ok? E vou juntar com este álcool isobutílico, que tem 2 pontinhas CH3 aqui no final. Isso aqui vai formar um equilíbrio, com certeza. E eis os produtos. Ops, um peróxido, não, menino. CH2, CH3, CH3. Mais H2O. Ele só pede a estrutura, não pede nomes, né? Mas esse é o que ele pede. Beleza? Então, questão 8, feita. Vamos agora à 9ª questão da FUVEST de novo. O cheiro agradável das frutas deve-se principalmente à presença de ésteres. Esses ésteres podem ser sintetizados no laboratório pela reação entre um álcool e um ácido carboxílico, gerando substâncias artificiais utilizadas em solventes e bolos. Abaixo estão as fórmulas estruturais de alguns ésteres e a indicação de suas respectivas fontes: banana, kiwi, laranja, maçã, morango. A essência sintetizada a partir do ácido butanóico e do metanol. Tem cheiro do quê? Ácido butanóico, gente, eu preciso de 4 carbonos que estão ligados no seu final com uma carbonila. Veja, aqui eu tenho ácido etanóico, não é o que eu quero. Aqui eu tenho o ácido benzoico, não é o que eu quero. Outra vez ácido etanóico, não é o que eu quero. 1, 2, 3, 4. Opa, ácido butanóico. 1, 2, 3, 4. Ácido butanóico de novo. Estamos na dúvida entre maçã e morango. Mas ele fala que é ácido butanóico e metanol. O metanol tem um carbono, gente. E não estes 5 carbonos aqui. A maçã é a resposta, no caso, letra C. Então, tranquila questão, né? Caso você tenha ficado em dúvida, bastaria pegar os nomes que ele apresenta e fazer a reação, correto? Ele fala ácido butanóico. Vou colocar aqui os 4 carbonos, mais o ácido, mais o álcool, né? Metanol. Isso vai gerar CH3, CH2, CH2, C dupla O, CH3, mais água, claro, né? Então, com essa reação, fica evidente que isto daqui é a maçã, que provém de um ácido butanóico
e um álcool metanol. Perfeito. Próxima questão. Unicamp. Considere o ácido acético e dois de seus derivados. Ácido acético, acetamida e acetato de metila. Sendo a fórmula do ácido benzoico, esse cara aqui, escreva as fórmulas da benzamida e do benzoato de metila. Gente, muito típico uma questão dessa em vestibular, onde ele me dá uma ideia simples e cobra a mesma ideia com uma coisa um pouco mais complexa. Basta fazermos a associação de ácido acético, veja que ele arrancou o OH e botou NH2 e chamou isso de acetamida. A gente conhece isso como etanoamida, né? Mas aceta é por conta do acético. Depois ele tira este NH2 e bota OCH3, né? E menciona para fazer a mesma coisa com esses dois caras, só que está no nome, gente. Isso que eu acho que pode gerar alguma confusão. No fundo, ele está pedindo para você repetir o que está aqui desenhado, só que em vez de deixar um ácido acético, colocar o ácido benzoico, né? Escreva a fórmula desses dois carinhas aí. Então, de certa forma, a minha resposta vai ser basicamente igual à apresentação da questão. Vamos lá. Então eu vou pegar o ácido benzoico para começo de conversa. É a nossa 10ª questão, né? O ácido benzoico. Beleza? C dupla O, OH. Aí a gente repete o desenho colocando uma amina no final, gerando o tal do benzodamida, né? Benzamida, perdão. E o benzoato de metila. E aí, finalizado está, gente, o item A. Ele só quer as fórmulas, né? Você poderia designar, né? Benzamida e benzoato de metila. E aqui o ácido benzoico. Dessa forma, creio que fica mais fácil de vocês perceberem que as primeiras perguntas de questão escrita normalmente são bastante simples. Então, é normal você sentir uma facilidade na questão, não é para se assustar. Letra B. Escreva a equação da reação de esterificação para a formação do benzoato de metila, indicando o nome dos reagentes. Olha, também não é difícil, gente. O benzoato de metila já está aqui. Então, eu poderia pegar o ácido benzoico. Como é benzoato, subentende-se ácido benzoico. E o álcool metila, né? Álcool metílico ou metanol. Isso vai gerar um equilíbrio que sintetiza o nosso éster querido, que já está ali com o nome, e água. Perfeito? Muito bom. Questão 10 foi. Próxima da FUVEST. Considere a reação representada abaixo. Nós temos o ácido com álcool formando éster e água de novo. Se em uma reação semelhante à primeira, a mistura de ácido acético e metanol for substituída pelo ácido 4-hidroxibutanoico, os produtos da reação serão água e quem? Mais uma vez, meus caros, é fazer semelhante conforme o texto manda. Vamos desenhar esse ácido hidroxibutanoico, 4-hidroxibutanoico. Vamos lá. Então, 11. Esse ácido, gente, vamos escrever o seu nome aqui. 4-hidroxibutanoico. Este ácido vai ter 4 carbonos, ok? Então vamos usar os carbonos primeiro. No final, a sua pontinha ácida. E essa função ela chama o nome, né? O primeiro número vai para o carbono da carbonila, carboxila, 1, 2, 3, 4. O OH está aqui no final, galera. Tem um OH a mais aí, né? Ele disse hidroxi. Esse é o nome do radical hidroxila. Agora,
pegando esta reação, meus caros, veja que ele fala apenas a mistura de ácido acético e metanol for substituída pelo ácido 4-hidroxibutanoico. Percebe que ele não fala de álcool. Ele fala apenas da mistura ser trocada por isto. Os produtos podem ser o quê? Ele fala ácido carboxílico insaturado com 4 átomos de carbono por molécula. Isso aqui seria uma desidratação, certo? Uma eliminação da hidroxila formando uma dupla, não é o que queremos. Aí ele fala de éster cíclico, álcool com 4 átomos de carbono por molécula. Gente, de ácido para formar álcool é redução, a gente não chegou nesse assunto ainda. Éster cíclico com 5 átomos de carbono por molécula ou álcool com 3 átomos de carbono por molécula. Ele está quebrando aqui a molécula? Não faz sentido, né? Gente, como a reação envolve uma esterificação, creio que você ficaria na dúvida entre a letra B e a letra D. Porque você queria formar um éster, não é? Afinal, aqui tem uma reação de esterificação. Quando você olha para esta molécula, meus caros, veja que ela tem uma função álcool na sua estrutura. Então eu vou girar aqui a minha molécula para deixar claro e evidente aquele ataque nucleófilo que a gente estudou. Vamos colocar esta C-O aqui, carbono, 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 OH. Detalhe que até a voltinha que eu estou dando ela é estratégica, sabe? Então eu tenho... Aqui tem um OH, né? Perdão. Nós podemos supor, meus caros, que este OH vai fazer o tal do ataque nucleófilo aqui e que este vai ser o grupo abandonador, né? Se a reação tiver catalisada em meio ácido, a gente viu lá como é que funciona. Mas eu posso, de fato, fazer uma reação intramolecular, gente. Seríamos uma esterificação intramolecular, o que subentende-se aqui cíclico, né? Uma esterificação cíclica. O produto vai ser formado com este Ozinho aqui. Aqui tem um carbono e depois vem outros 2 carbonos. Olha que anel mais fofinho, né? E aqui uma água. Eu tenho um anel com 4 átomos de carbono. É um anel de 5 átomos, porém são 4 carbonos, ok? Essa é a pegadinha. É um éster cíclico que visualmente tem 5 átomos, certo? Mas não são 5 átomos de carbono, é 4 por molécula, né? Temos 1, 2, 3, 4. Afinal, ele veio de um butanoato, aí, né? Butanoico. Então, a resposta, meus caros, correta é a letra B. Éster cíclico com 4 átomos de carbono por molécula. Bem difícil, não? Achei muito boa essa questão. Vamos à próxima. E diz o seguinte: o ácido parametilbenzoico reage com um butanol, formando água e um produto orgânico aí. Escreva a equação da reação utilizando fórmulas estruturais para os compostos orgânicos. Ele só quer as fórmulas, né? E dê o nome do produto orgânico formado na reação e a função a qual pertence. Bom, gente, é uma esterificação, ok? Nós temos que pegar esse ácido parametilbenzoico e reagir com um butanol. Por ser ácido, gente, benzoico, necessariamente eu tenho que fazer um anel benzênico, ok? E tem essa história de parametil. Então eu vou colocar o anel benzênico, ele deitadinho aqui. Vou preferir colocar duplas. E aí, ácido benzoico. Como ele fala parametil, gente, na posição oposta, na posição 4 do anel benzênico, sendo que 1 é aqui onde está ligado o ácido carboxílico, você tem o metil. Ele pede para adicionar isso com um butanol. Um butanol, CH2, 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 CH3. Isso vai gerar um equilíbrio. Ele pede apenas a equação, fórmulas estruturais. Então, vamos ter como produto CH3 benzenão,
Lembrando que essa estrutura é que vai dar base para o nosso éster, junto com esta outra estrutura do álcool, né? O que sobra forma água. Então nós temos isso daqui como produto e uma aguinha. Você pode optar por bastões, pode fazer dessa forma, não tem problema algum, meus caros. E agora ele fala para dar o nome ao produto formado na reação e a função a qual pertence. Bom, meus caros, como nós temos aqui o ácido parametilbenzoico, este é o parametilbenzoato de butila. Veja que o nome sistemático, né? Ele pode ser estudado aqui, ácido parametilbenzoico mais butanol. Veja que eu estou pegando butanol virando butila. E essa coisa aqui, ó, parametilbenzoico, você tira o ico e bota ato. Ato de ila, gente. É a clássica função que ele pede, inclusive, o nome, éster. Beleza? Então a questão era tranquila, né? Desde que fosse bem sistemática a sua resolução. Próxima questão, 13. FUVEST, derivados do ácido vanílico têm sido testados na manufatura de cimentos dentários. Entre esses derivados, o éster exílico tem dado bons resultados. Com que composto você reagiria o ácido vanílico para obter o éster exílico? Bom, gente, como ele fala éster exílico, e eu tenho aqui esse bendito vanílico, né? Eu tenho uma função álcool, eu tenho um fenol aqui, na verdade, um éter, e aqui está o ácido carboxílico. Como ele não dá muito o nome desse éster, apenas fala que o éster é exílico, esse termo, gente, é típico de álcool. Álcool butílico, álcool metílico, álcool etílico, famoso, né? Exílico, gente, é um álcool com 6 carbonos. Então, com que composto você reagiria o ácido vanílico para obter o éster exílico? Um álcool exílico ou hexanol. Então, a resposta no caso dessa questão 13 seria um álcool exílico, você poderia chamar de hexanol. Numa boa, um hexanol. Letra B. O que se poderia dizer da solubilidade em água do composto escolhido comparada com a de seus homólogos? Então, numa vez que nós temos uma cadeia carbônica muito longa, gente, né, o que a gente pode dizer da solubilidade em água desse composto escolhido? Os homólogos que ele pergunta, gente, são cadeias mais ou menos semelhantes, né? Então, se eu pego esse hexanol que nós estamos desenhando, pensando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem uma solubilidade baixa em água, né? Baixa solubilidade. Por quê, professor? Cadeia carbônica muito longa, isso faz com que ele tenha mais caráter apolar, certo? Agora, se eu pegar outros compostos homólogos, né? Vamos supor que eu pegue uma cadeia ramificada. Tem 1, 2, 3. Dá 2, creio eu, para fazer aqui com mais tranquilidade. Faz uma ramificaçãozinha tipo essa, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele já tem uma solubilidade não tão baixa, né? Não tão baixa. Solubilidade. Mas ainda é baixa, porque a cadeia ainda é de muitos carbonos. Só que a ramificação garante uma certa facilidade
de solubilização, pois as forças de London são menores aqui. Se eu pego uma cadeia carbônica com mais ramificação ainda, tipo isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui eu já posso falar numa razoável solubilidade. Por quê? Eu estou diminuindo as forças de London, forças de polo induzido. Aqui eu tenho alta força de polo induzido. Alta força de polo induzido, FDI. E aqui eu tenho uma baixa já força de polo induzido. Tudo isso baseado no quê? Na ramificação. Cadeias ramificadas longas tendem a ser um pouco mais solúveis em água quando comparamos com as cadeias normais, ok? Essa seria a explicação dessa questão, que não tem nada de esterificação, mas ela é importante relembrar, porque esses conceitos de polaridade sempre estão presentes. Questão 14, essa daqui agora. A nitroglicerina pertence à função. Gente, a nitroglicerina, né? Nitroglicerina é um grupo nitro que entra no carbono, né? É um derivado, é um nitroderivado, né? Vamos desenhá-la aqui. A nitroglicerina, esse bicho feio aqui, que veio de uma reação do glicerol com ácidos, né? Então, essa é a nitroglicerina, esse grupo chama-se nitro. Para deixar mais evidente, eu posso deixar para você desenhado o nitrogênio ligado no carbono. Aqui tem uma dupla O e aqui tem a tal da dativa, né? Para ficar mais claro aí para alguns como que funciona essa estrutura. Então, aqui no caso, letra A, nitroderivado. Vamos à próxima, indicar as equações que representam esterificação. Olha, aqui eu creio que é rápido, não? Veja que nós temos, primeiro, um ácido com pentaclorofósforo, não? Não vai formar um éster, minha gente, pelo amor de Deus. Aqui vai formar um cloreto de etila, né? Um cloreto de acila. Então não é nada de esterificação isso aqui. Eu tenho uma sacarose com água, formando duas moléculas de glicose. Isso aqui é uma quebra de um disacarídeo, não é. Terceira equação, temos um ácido benzoico com um álcool metílico formando benzoato de metila, gente. Essa reação é de esterificação, hein? Veja que aqui é um resumo de éster. Aqui nós temos um sal, né? C6H13, isso aqui indica uma cadeia comprida. Então, um sal de ácido graxo razoável com iodeto de metila. Opa! Veja que a equação ela promoveu uma saída do grupo Na, certo? E entrada do metila. Isso daqui é como que uma substituição, certo? Então, isto daqui é um éter, não é um éster. Muito cuidado, hein? E o ácido nítrico com álcool formando um grupo aqui, nitro, né? Que especificamente me dá com essa estrutura, ONO2. Né? Muito bom, gente. Então, de esterificação só temos a terceira equação. Beleza? Vamos à nossa próxima questão, 169. A visão é um processo molecular em várias etapas, introduzido pela presença de luz. Na primeira etapa do processo de visão monocromática, a absorção de um fóton na região visível isomeriza o composto 11-cis-retinal em transretinal. Olha que legal. Então esse composto em cis vai ficar em trans. Mais adiante, durante a transdução do sinal para gerar o impulso nas células do nervo óptico, a enzima fotodiesterase catalisa a hidrólise do GMP cíclico, adicionando uma molécula de água no GMP e quebrando a ligação entre o fósforo e o oxigênio, indicado com um asterisco. Não há formação de peróxido na hidrólise. Então tá, ele fez uma quebra aqui, né, nesse oxigênio asterisco, e aí forma-se o GMP hidrolisado.
Com base nessas informações, escreva a fórmula estrutural plana do transretinol e do GMP hidrolisado. Vamos lá. Bom, o primeiro passo, gente, é identificar onde está o cis nessa história, certo? No retinol aqui, no cis-retinol. Retinal, perdão. Veja que aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação com cadeias carbônicas meio que em trans, certo? Essa outra dupla ligação, ela apresenta também um aspecto em trans. A única que vai ter aqui em si, gente, é essa cadeiazinha, que eu creio que esteja fácil de verificar, porque tem 2 hidrogeninhos aqui subindo, certo? Então, eu preciso atacar esse ponto. Vamos equacionar essa reação, certo? Que é questão de 16, a gente já fez uma lá. Então, eu tenho uma cadeia com um anel fechado, 2CH3 aqui, como eu tinha falado, né? Aqui, ó, é trans, depois em outro trans, e aqui sim vem o cis. Com essa duplinha, vou destacar os hidrogênios para deixar isso claro, né? 2 caras pequenos e 2 coisas grandes, isomeria geométrica. Então eu vou causar uma quebra dessa dupla ligação. Vamos copiar aqui a estrutura. E esse é um dos pontos de questões de segunda fase, né? Você tem que ter essa paciência. Aí aqui vem o detalhe, ó. Eu poderia puxar para baixo, né? Eu vou subir. Vai vir essa estrutura agora, que vai dar uma quebrada numa dupla para cá. Desce e dupla de novo. Ok? Com esse cara aqui. Veja que os hidrogênios agora estão em posição trans. Esse é o carinho que ele queria que você fizesse, né? Na letra A. A reação não, mas a estrutura final do transretinal. Beleza? Bom, o próximo seria essa hidrólise que ele menciona, né? Uma molécula de água no GMP e quebrando a ligação entre fósforo e oxigênio indicado nesse asterisco. Com água você vai quebrar essa estrutura. Então você tem que romper esse O, deixando este O com o fósforo e introduzindo um novo OH da água aqui. E um H vai para esse O. É exatamente igual à hidrólise do éster, minha gente. Então, de alguma forma, esta questão ela exige de nós lembrarmos daquela quebra, né, da função éster. Vamos copiar aqui a reação. Você tem, então, oxigênio que vai estar aqui ligado nesse anel. Tá com essa estrutura aqui. Meu anel vai ficar um pouquinho diferente do desenho dele, tá? Temos aqui essa estrutura. OH, H. Tem a tal da guanina, vou colocar só G aqui, gente. Hzinho, Hzinho, Hzinho. Com água. Né? Vamos lá. Então, primeiro passo. O par de elétrons da água, ele vai atacar este carbono aqui. Esse oxigênio vai sair com o par de elétrons dele e o hidrogênio dessa água que vai completar essa ligação. Então, eu vou deixar o meu fósforo como estava. Veja que o fósforo não faz dativa, né? Nossa, professor, mas eu aprendi que o fósforo faz dativa. O que é isso aí, meu? Pois é, minha gente, a vida não é tão bela quanto parece, né? Tem um troço chamado expansão do octeto aqui, que dificulta a vida dos estudantes. A gente aprende às vezes de um jeito e no fim a história é outra. Eu vou esticar minha molécula, viu, galera? Para que isso aqui fique mais fácil de eu desenhar. Então eu vou dar uma boa esticada aqui nessa cadeia. Nossa, professor, mas pode fazer isso no vestibular? Olha, se você tiver com pressa e não está dando para apagar e copiar de novo, não tem erro não, viu? Já vi muito livro de bioquímica, umas bizarrices dessa aí, sabe? Então fique tranquilo se você tiver com pressa, mas o correto é fazer bonitinho, certo? Você tem essa função fósforo agora na sua
no GPM hidrolisado. Né? Seria essa a estrutura que ele cobrou, gente. Né? GMP hidrolisado. Beleza? Vamos lá, continuando no próximo exercício. Pessoal, mil perdões, eu me equivoquei aqui na questão 14, né, a respeito daquela nitroglicerina, gente. Me empolguei com os nitro, enfim, nós temos aqui um éster, né, gente? A reação de síntese da nitroglicerina que nós vimos envolve este álcool que reage com ácido nítrico. E aí nessa história você tem a síntese desta função aqui. Vou deixar uma delas indicado para que possamos entender corretamente, né? Aqui é um NO2. Eu me confundi aqui na hora de desenhar o NO2, né? Esqueci de botar o oxigênio no meio do caminho. Isso libera 3 moléculas de água, correto? Mais 3 H2O. E por causa dessa estrutura N-O, isto é chamado éster, gente. Olha que loucura, né? Não é uma nitroderivado não, gente. Eu desenhei de fato um nitroderivado naquela questão, mas não é. É um éster, gente. Beleza? Nitroglicerina. O Nital, né? Como sempre, o Nital é bem treta. Bastante gente vai lá em Taubaté para fazer medicina. Bom, agora nós vamos entrar no assunto de saponificação, minha gente. Questão agora 17. Na reação de saponificação, nós temos um éster com uma base, como se manda no script, formando um X e um Y. Quem são eles? Nesse caso, nós teremos que pegar essa estrutura para tentar entendê-la melhor. São 2 carbonos que estão ligados por meio da função éster com outros 3 carbonos. Então, bem nesses 2 carbonos é que vai quebrar a ligação com os outros 3, né, na função éster. Vamos desenhar aqui a história para a gente poder entendê-la legal. Deixa eu pegar aqui umas folhinhas enquanto isso. A reação de saponificação, galera, ela tem como base sempre essa reação, né? Éster com base formando um sal e álcool. Então a questão 17. Eu vou desenhar aqui a estrutura desse éster. Seria isso aqui, mais NaOH. Isso vai formar este salzinho aqui, mais este álcool. Perfeito? Seria essa a sua reação dessa questão. Então, os produtos XY seria um álcool etílico? Não, gente. Nós vimos que não é um álcool etílico. Isso aqui é um álcool propílico. E não é um propionato de sódio, não. É um etanoato de sódio, certo? Ou, como está aqui na letra C, acetato de sódio e álcool propílico, gente. É questão tranquila nesse caso da FUVEST letra C, desde que lembremos esses conceitos. Beleza? Próxima. A fórmula de um sabão é esta, conforme indica aqui. No processo de limpeza, uma parte da molécula do sabão liga-se às gorduras e a outra à água. Qual parte se liga à gordura e qual se liga à água? E por quê? Questão bacana da Unicamp. Nós temos uma cadeia carbônica, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos com uma dupla O, ONA+. Né? Aqui tem 14, 15, 16. Perfeito? Nessa cadeia, meus caros, nós temos uma longa cauda. Esta cauda, ela é apolar por excelência, o que garante a ela uma característica lipofílica. E esse nome, né, já diz para nós por que ela se liga à gordura.
Esta é uma cauda apolar porque ela tem cadeia longa, né? É uma cadeia carbônica longa, né? Subentende-se, ela vai ser apolar, portanto, lipofílica. Aqui, meus caros, nós temos um íon. Íon, pelas suas cargas, pela sua natureza, é polar, com certeza, muito polar, né? Interage com a água, portanto é hidrofílico. Por isso ele interage tão fortemente com a água, né? E a molécula de sabão que estamos avaliando, ela é anfifílica, pois apresenta tanto a lipofilia quanto a hidrofilia. Então, no processo, uma parte da molécula de sabão liga-se à gordura, outra não. Nós já especificamos as partes e demos as suas justificativas. Cadeia longa, apolar, lipofílica. Íon polar hidrofílico. Próxima questão. Os detergentes biodegradáveis diferem dos não biodegradáveis por apresentarem cadeias carbônicas normais. Então, os biodegradáveis têm cadeia normal, beleza? Dos seguintes tipos de fórmula, mínima molecular, funcional, centesimal, estrutural, qual informaria a um estudante de química orgânica se o componente de uma marca de detergente é biodegradável ou não? Queridos, nós estamos aqui com o problema da cadeia, correto? Cadeias ramificadas são complicadas de digerir. Então, fórmula mínima não vai ajudar tanto, porque tanto uma cadeia normal ou ramificada, tendo a mesma quantidade de carbonos, vai ter a mesma fórmula mínima. Sua fórmula molecular também, sua fórmula centesimal também, as suas funções, né, ou fórmula funcional, é a mesma, gente, é um sal de ácidos carboxílicos. Mas a estrutura vai nos dar informações a respeito das suas ramificações. Por isso a melhor alternativa aqui, a 5, é aí. As ramificações é que definem com mais clareza se o detergente vai ser ou não biodegradável. Próxima questão, na hidrólise da aspirina, hidrólise desse éster. Nós temos este éster aqui de contrário, né, ponta cabeça, digamos, e um ácido carboxílico. Forma-se ácido salicílico, que é isso aqui. E mais quem? Pois é, vamos tentar copiar essa estrutura, gente, para ficar claro. Questão 20 já, né? Aliás, 19. Não, 19 a gente já fez, né? Essa é a 20ª questão. Vou copiar aqui a estrutura, então, do nosso éster. Oxigênio, CH3. Deixa bem diferente, né? Tá até um pouco menos pior aqui nessa questão. Veja, meus caros, a quebra do éster sempre se dá onde se encontra a carbonila. Então, na própria questão, ele deu contexto um pouco confuso, eu concordo, mas ele forneceu essa coisa aqui, né? Vocês estão vendo aqui, ó. É exatamente igual. Como foi quebrado ali, eu vou confeccionar agora o ácido carboxílico que eu desprendi. Então, é um ácido que vai reagir com a estrutura que ele está dando no texto, certo? Então, na hidrólise da aspirina, esta coisa forma-se ácido salicílico e quem? E esse cara, que resumidamente eu posso escrevê-lo como CH3COOH, que é o ácido etanóico letra B. Bastante chatinha, eu confesso, pelas estruturas, mas ela não é difícil. Questão 21. Dois compostos contendo o anel benzênico em sua constituição apresentam a mesma fórmula, C8H8O2. Então vejam, anel benzênico em sua constituição. O composto A em meio alcalino hidrolisa-se com liberação de metanol. O composto B apresenta características ácidas e não produz metanol quando em meio alcalino. Com base nas informações acima, represente uma fórmula estrutural possível de cada composto e equacione em cada caso as reações que se processam em meio alcalino. Beleza, gente, vamos lá. C8H8O2.
E detalhe, é aromático. Tem benzeno. Só pelo fato de ter benzeno, queridos, já subentende-se 6 carbonos pelo menos, certo? De 6, sobraram 2 apenas. 2 carbonos e temos 2 oxigênios. No primeiro momento, como estamos na aula de esterificação, é muito provável que você esteja pensando nisso daqui, ó. Um benzoato de metila. Eu acredito que você tenha pensado nisso por conta da aula. Esse grupo, este cara, ele consegue reagir em meio alcalino, que é justamente, digamos que, a formação de um sabão, correto? Onde naquele grupo ácido ou naquele grupo éster vai ser quebrado, formando este benzoato de sódio, e um álcool, né, será liberado nessa história. Então, o álcool que está sendo citado aqui é o metanol, justamente o metanol que ele deu aqui. Então, o composto A em meio alcalino hidrolisa-se com liberação de metanol. Ele está dizendo justamente essa reação, gente, que nós acabamos de representar, que é o que ele pede no TB, né? E em meio alcalino. O composto B apresenta características ácidas e não produz metanol quando em meio alcalino. Então agora tem que pegar um isômero, gente, do composto A que não produz álcool no meio alcalino. Eu teria que criar alguma modificação nessa estrutura, algum isômero se possível. Das possibilidades, nós podemos trabalhar com ácidos, que são os isômeros mais clássicos que a gente poderia imaginar. Naquela história de isomeria, nós vimos, né, se estuda, né, que o éster pode ser isômero de ácido carboxílico. Então, creio que seria a primeira opção, né? Isso aqui reage com base? Reage, minha gente. Isso aqui é um ácido, né? Então, eu poderia formar uma neutralização em que o nosso ácido orgânico vai virar um sal e água no produto, mas não metanol, correto? Então seriam essas, tanto A e B, as respostas, né, as reações e uma possível reação do composto B, né, que o composto B apresenta características ácidas, então tem esse detalhe também, né, que também não posso deixar de falar. Assim, eu não posso ficar pensando em outras isomerias muito loucas, né, do tipo um benzeno. Que isomeria muito louca o senhor está pensando, professor? Eu poderia botar esse carbono com dupla aqui, coloca um carbono, depois mete um OH ali, entendeu? Isso aqui é um álcool, né? Isso aqui é uma acetona. Ou, pior, né? Eu poderia colocar um grupo OH aqui, do tipo fenol, e uma acetona aqui ainda, né? O fenol tem certa reatividade com base, sabe? Ele não é tão inerte assim, meio básico. Mas isso daqui está muito mais clássico, né? Muito mais forte, inclusive, esse ácido que o fenol. Então, seriam possíveis essas moléculas? Essa nem tanto. Essa aqui, acho que a FUVEST deveria considerar, né? A reação desse OH do fenol é possível. Mas o que eles queriam era essa daqui, gente. Esse ácido carboxílico, não é um ácido benzoico, cuidado, tá? Muito bom. Vamos à nossa última questão. Diz a última questão, então, em determinadas condições, ésteres sofrem reação de hidrólise formando ácido e álcool. E aí ele apresenta a reação de hidrólise. Hipoteticamente, tanto o carbono-oxigênio do grupo carboxila quanto a ligação CO do grupo OR' poderiam ser quebradas para dar origem aos produtos. Bom, ele está dizendo então que tanto essa ligação aqui pode ser quebrada, quanto essa ligação aqui poderia ser quebrada, né? A dúvida é esta, qual que é quebrada?
Sabe-se, no entanto, que uma delas é preferencialmente quebrada. Usando como exemplo a reação de hidrólise do benzoato de etila, explique por que, fazendo a reação com água marcada, que seja uma água asterisco, essa água com o isótopo 18 do oxigênio, poder-se-ia identificar qual das duas ligações CO é quebrada. Bom, vamos fazer então a hidrólise do benzoato de etila, gente. Uma reação com água marcada. É uma questão bem interessante, porque ela vai exigir um conhecimento mais profundo, né, para uma item A. Isso aqui está com cara de ser aquelas questões de química muito específicas da segunda fase. É a nossa questão 22. Então, item A. Vamos ao benzoato de etila. Só uma dica, né, gente? FUVEST não gosta de colocar efeito de ressonância, sabe? A Unicamp gosta, então eu vou colocar aqui sem fazer o círculozinho, ok? Bom, a reação que nós queremos trabalhar, ela será essa. Globalmente eu vou colocá-la aqui para representá-la meio que resumida. E o álcool formado, álcool etílico. Como que isso acontece, né? Numa primeira etapa, gente, o que nós temos que perceber é o NOx. O NOx do carbono, primeira etapa. Nós temos esse cara aqui, gente, eu vou representá-lo como C6H5, tudo bem? Para ficar mais fácil aqui o desenho. Então, C6H5, C-O, O, C2H5, também é um resumo de etil, C2H5. A molécula de água, marcada radioativamente, nós vamos colocar aqui um asterisco nela, ela vai atacar este carbono. Veja que em termos de NOx, esse carbono aqui está com carga 4+, porque tem 2 oxigênios do lado dele. Né? Entre carbonos não tem divisão, não tem problema. Né? Então, digamos que ele ficou só com 1, minto, né? Ele ficou com carga 3-, então, não menos 4. Porque ele perdeu 3 elétrons, né? Isso chama a atenção desse oxigênio, que vai lá e ataca. Porém, carbono não faz 5 ligações, gente, ele faz 4. Uma dessas ligações que está aqui na dupla, ela vai ter que ir para o oxigênio. Ele é o mais eletronegativo. Né? Então, digamos que o carbono chamou a atenção dessa água. A água veio, mas esse oxigênio falou assim, não, já que você vai ficar na dúvida de elétrons na sua ligação, me devolve um par aí que eu vou ficar com ele. E aí o oxigênio fica com um par de elétrons, seu octeto é respeitado. Esta molécula de água, né, aqui não está muito feliz nesse oxigênio, justamente porque está fazendo 3 ligações, né? O oxigênio só faz 2. Mas é possível por um certo momento que isso aconteça, porque tem par de elétrons não ligantes, né? Esses parzinhos aqui sem fazer nada. Numa segunda etapa agora, gente, eu preciso abandonar um grupo. Quem que vai sair agora? Eis o ponto. A dúvida que a FUVEST está levantando é qual ligação se quebra? É aqui ou é aqui? Qual das ligações vai ser quebrada? Veja que nesse momento em que eu faço esse ataque nucleófilo da água no éster, esse éster adquire um estado de transição que vai ter que decidir quem vai sair para que a reação prossiga. Nessa história, eu posso tirar a água? Posso. Posso arrancar essa água que entrou. Mas se eu fizer isso, eu vou voltar atrás, né? Então não vai dar progresso. Vamos progredir então. Quem sai, minha gente, é esse grupo, ok? Esse grupo sai. Porém, como o meio provavelmente vai estar ácido, numa questão dessa, é muito provável que o meio esteja ácido, esse grupo já fica protonado, né? Mas vamos progredir aqui sem essa protonação, certo? C6H5. O que vai acontecer? Esse par de elétrons agora vai fazer uma ligação dupla. Uma ligação dupla, e essa molécula de água, que está marcada radioativamente, está aqui ainda. E saiu um grupo alcóxido.
um oxigênio aqui negativo. Nós poderíamos até supor que no momento em que esse oxigênio fez essa ligação, ele fica positivo. E aliás, aqui ainda não, né? Aqui ainda não. Não precisa pôr essa carga. Mas aqui ele sai negativo, né? Tornando necessário a sua, digamos, protonação, né? Que é uma terceira etapa. A própria molécula de água que entrou nessa estrutura vai perder esse Hzinho, é o oxigênio radioativo aqui. Então esse meu etanol vai ser produzido agora, C2H5. Esse par de elétrons vem aqui, arrancando ele então, forma-se ácido benzoico, com oxigênio marcado radioativamente, e o etanol, C2H5. Portanto, meus caros, a quebra da ligação que a FUVEST está perguntando está aqui, ó, na segunda etapa. Ó. Essa ligação foi quebrada, portanto, entre carbonila e oxigênio. Né? Esta primeira ligação, que ele designa como a ligação do grupo carboxila, né? CO com grupo carboxila. É uma questão por demais complicada, né? Porque ele pede para explicar por que e fazendo a reação com a água. Né? Então, bem difícil, galera, seria esse o passo a passo. Não é nada corriqueiro do ensino médio. O item B já é mais tranquilo. Os ésteres podem ser obtidos a partir da reação do anidro do ácido com o álcool apropriado. Para se obter o benzoato de etila, deve-se partir do anidro acético ou do anidro benzoico? Gente, a questão ela não é difícil, porque obter benzoato de etila é a partir do anidro benzoico, certo? Eu preciso desse benzeno no meio da história. Explique dando a equação da reação correspondente. Então não precisa fazer muita explicação não, gente. Esse FUVEST pede essas explicações, mas no fundo, é só meter bala na reação e tá tudo certo. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso anidro benzoico. Quero formar o benzoato de etila. Correto? Sim. Vou colocar 2 mols do bendito etanol, que vai promover essa quebra. Né? Eu tenho uma estrutura ali sendo única, né? Vai formar 2 moléculas idênticas, que aí você tem esse produto final, direto. Né? Direto. No máximo do máximo, a gente sabe que tem OHs aqui, né? Esses OHs vão ter que sair. Aqui eu tenho 2 estruturas dessa que vão ser aproveitadas para fazer a conexão nessas 2 estruturas aqui, correto? Ops, aqui embaixo, né? Conforme a gente viu, né, na maneira de se redigir, a quebra da ligação ocorre aqui. Então tem esse oxigênio e 2 Hs. H2O, gente. Daí a reação e o balanceamento. Esses círculos não fazem parte da resolução, é só para a gente poder perceber que saiu uma molécula de água como subproduto, e não 2. Né? Muito cuidado com isso. Muito bom, queridos. Espero que todos tenham compreendido essas resoluções, são bem interessantes, caem bastante em vestibular, por isso volume alto de questões. Nos vemos na próxima aula, queridos. Um forte abraço, fique com Deus.